O Senhor deixou um legado incrível para nós aqui registrar na tua palavra. É o manual que deve dirigir a nossa vida mesmo. Muitas vezes nós fazemos as nossas profissões de fé e dizemos isso, é a única regra de fé e prática da nossa vida, e que seja hoje também, Senhor. Que seja luz que ilumine os corações, que pela palavra convença, Senhor, os corações e as mentes, e que todos estejam com os olhos, os corações e as mentes alinhados com a tua vontade. É a oração que te fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a palavra de Deus em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Eu vou convidar você a ler comigo os versículos 9 e um pouquinho para frente. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Até aqui, Jesus estava tendo a sua última conversa com os discípulos antes da ceia, e da última ceia que ele tomaria com eles, e depois ele iria ao Getsemane orar orar pelos discípulos ali, né? Desculpa, a oração sacerdotal, e depois ele iria ao Getsemane. Eram as últimas palavras, as últimas instruções, antecedendo a traição e a crucificação dele. E nesse trecho que nós lemos, ele estabelece um relacionamento, um paralelo entre o relacionamento que ele teve com Deus, o Pai, aqui na terra, e como ele gostaria que os seus discípulos se relacionassem com ele depois da sua partida. E ele montou esse paralelo mais ou menos como se fosse uma regra de 3 na matemática. Eu não entendo nada de matemática. Mas eu tenho uma colega lá da escola que é formada em matemática, foi colega nossa lá no ensino médio, agora eu soube que ela ganhou mestrado em letras. Então, por que uma pessoa de letras um dia não pode ter um mestrado em matemática também? Regra de 3, acho que dá para fazer ainda. E essa regra é mais ou menos assim. O Pai me amou. E eu também amei a vocês. Eu obedeci ao Pai. E eu espero que vocês me obedeçam, como eu obedeci meu Pai. Do jeito que o Pai me amou, eu amei a vocês. Jesus falando para os discípulos. E do jeito que eu obedeci ao Pai, eu espero que vocês me obedeçam. Entre Deus o Pai e Deus o Filho, enquanto ele estava aqui na terra, sempre reinou a absoluta harmonia. O Pai transmitia para o Filho as suas palavras e o Filho reportava. Em João 17, ele fala isso. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu dei a conhecer a eles. O Pai fazia os milagres no céu, Jesus via o que Deus Pai estava fazendo e Jesus repetia na terra aquilo que ele via o Pai fazendo. O Filho não pode fazer nada que ele não veja o Pai fazendo. Ele via o Pai agindo e ele atuava aqui. E você sabe, nós somos chamados para fazer para continuar o que Jesus começou a fazer, né? Então, Jesus gostaria que nós tivéssemos com ele o mesmo padrão de harmonia que houve entre Jesus, Deus Filho aqui na terra, e Deus Pai lá no céu. Essa harmonia. Só que para essa harmonia acontecer, da parte de Jesus não faltava mais nada, mas faltava da parte do homem. Por isso que ele dá essas instruções aqui, né? A primeira coisa, versículo 9, ele fala: vocês têm que permanecer no meu amor. Permanecer no amor de Deus significa estar em tal comunhão com Ele que você usufrua todos os benefícios que há no relacionamento com o Senhor Jesus, o amor de Deus. Deus nunca vai deixar de amar você, nem vai deixar de amar a mim, mas nós podemos usufruir dos benefícios desse relacionamento pessoal com Jesus. E sentir a presença dele tocando e nos sustentando todos os dias.
Então, a primeira coisa é que nós devíamos permanecer no amor dele. Mas para permanecer no amor, o versículo 10 fala assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, então vocês vão permanecer no meu amor. Faça o que eu estou dizendo. Era isso, essa é a palavra que Jesus estava dizendo. Faça o que eu estou falando. E você estará coberto pelo meu amor. Escuta minha voz. Versículo 12. Ele fala assim: agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. E esse mandamento é que vocês se amem do jeito que eu os amei. Como é que Jesus nos amou? A que ponto chegou o amor de Cristo por nós? Jesus está pedindo uma coisa um pouco complicada. Jesus está pedindo que nós tenhamos a disposição de morrer uns pelos outros, se for necessário. Jesus nunca pediu isso de você para um ímpio. Jesus disse assim: amar o Senhor sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Jesus disse: ame o próximo como você se ama. Mas o próximo não é necessariamente seu irmão. Mas para o seu irmão, Jesus falou, ame o seu irmão como eu te amei. Eu te amei ao ponto de morrer por você. Está pronto para dar a vida pelo seu irmão? Era complicado o que Jesus estava pedindo. É uma categoria de amor que a gente não conhece, que está muito além da nossa imaginação. E aí no versículo 14 ele fala assim: vocês querem ser meus amigos? Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Jesus está de brincadeira com a gente. A gente gosta tanto de falar na amizade com Jesus. É tão bom ser amigo de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu quero te ouvir falar que eu sou teu amigo. E Jesus falou, tá bom. Quer ser meu amigo? Seja, faça o que eu estou falando. Mas Jesus deu todos os passos, porque ele falou assim, eu não vos tenho chamado de servos, mas eu já tenho vos chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Uma das qualidades da amizade é que a gente não guarda segredo. Alguém uma vez falou, né? Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos colegas, mas eu tenho poucos amigos. E a gente pode ter mesmo lá no emprego, na escola ou no condomínio, é muito difícil no condomínio, mas enfim. Lá onde você convive, é normal que você tenha bons colegas de profissão e tudo mais. Mas você não conta seus segredos para todos eles. Você não contaria. Mas existem aquelas pessoas mais próximas para quem você abre o coração, para quem você pede conselho. Existem aquelas pessoas mais próximas para quem você pergunta uma opinião de tomar uma decisão, de fazer um negócio. Existem aquelas pessoas mais próximas que você gostaria que fossem as primeiras a saberem do seu sucesso ou das suas lutas. Essas pessoas mais próximas nós chamamos de amigos. E Jesus deu um passo. Ele falou, eu vou dar o passo, estou te chamando de amigo. Eu estou contando para vocês os segredos do reino de Deus. Todos os segredos do Pai. Eu estou apresentando aqui para vocês. Agora, vocês querem me tratar como amigo também? Então Jesus propôs aos seus discípulos um relacionamento de amizade, de uma intimidade que é maior do que aquela que havia entre o próprio Jesus e os outros que o seguiam. E você sabe, havia multidões que seguiam Jesus. Jesus ia para lá, multidões. Jesus ia para o outro lado, multidões atrás. Mas não eram todos amigos de Jesus. Amigos eram alguns. E Jesus estava falando com aqueles, com vocês. Eu tenho chamado vocês de meus amigos. E ao fim ele se sacrificou por eles. O que Jesus queria ver então? Jesus gostaria de ver a mesma entrega que ele teve ao Pai em nós. Jesus gostaria que nós fôssemos tão liberais para obedecer a ele, para ouvir a sua voz, tão desprendidos para fazer a sua vontade, como ele foi desprendido para fazer a vontade do Pai. E você sabe que lá no Getsemane ele falava, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim o cálice, mas faça a sua vontade primeiro e não a minha. Porque muitas vezes Jesus pede de nós coisas não tão complicadas quanto morrer pelo outro. Mas a gente fala, Senhor, mas isso aqui vai tomar muito do meu tempo. Mas isso vai tomar um pouco do meu dinheiro.
mas isso vai tomar um pouco disso, mas isso vai tomar um pouco daquilo. E o Senhor falou assim, você quer ser meu amigo? Faça o que eu estou te pedindo. Faça o que eu estou te pedindo. Porque as amizades que nós conhecemos, tais como nós a conhecemos, estão sempre pautadas em interesses comuns. Eu tenho conquistado alunos para Jesus por causa de interesses comuns que não são a língua portuguesa. Você pode ter certeza, pouquíssima gente gosta de língua portuguesa. Existe uma casta muito rara de pessoas estranhas que gostam de língua portuguesa. Mas eu tenho alguns que gostam de música. Eu tenho um jovem lá no Mackenzie que está prestando agora a faculdade de música. O menino vai longe. E por causa desse instrumento aqui, porque ele também é pianista, nós encontramos a ponte para falar do evangelho para ele. Ele já tem vindo aqui algumas vezes. Então a gente forma amizades no plano humano porque temos interesses comuns, o futebol, a música, um cinema, tem gente que gosta de filme e pronto. A arte, culinária. Nós temos nossos assuntos afins e nós gostamos de formar amizade com as pessoas que têm esse perfil. Ou pessoas que têm um temperamento parecido com o nosso, ou que têm uma personalidade engraçada, que atrai, e nós gostamos de formar amizades com essas pessoas. E nada de errado com isso. Mas esse é o nosso padrão de amizade. O padrão de Jesus de amizade é um padrão um pouco mais elevado. Ele não é como o nosso padrão. O padrão de Deus é de uma categoria. A categoria é, só é meu amigo quem faz o que eu peço. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Não sou eu quem estou falando isso. Está na Bíblia. Você leu também? A sua Bíblia é igual à minha? Tem o versículo aí? Está falando coisa diferente? Por que é que Abraão foi chamado amigo de Deus? Tiago 2, 22, 23 fala que Abrão foi chamado amigo de Deus. Mas o argumento que ele desenvolve no capítulo 2 de Tiago, naquele trecho, é que quando você tem fé, esta fé precisa ser manifestada por meio de uma obra. A fé sempre se transforma em ação. Uma pessoa que diz que acredita em alguma coisa, mas nunca põe aquela fé em prática, era a mesma coisa que não acreditar em nada. Eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos uma comparação incrível sobre isso. Ele estava pregando sobre isso lá no Mackenzie, eu estava ouvindo a pregação, e ele falou que na vida de pastor, uma das coisas mais comuns, eu espero não conhecer muito disso, mas enfim, é fazer funeral. E ele fala que todo que ele vai ao funeral e está lá, né, o caixão, o morto ali dentro, lindíssimo, pintado, batom, roupa nova e tal, lindo, flores. E ali o cônjuge, os filhos, e choram em lágrimas, fica alisando o cabelo, tal. Não adianta falar com aquele morto que não vai levantar, não vai nem piscar para você. E ele fala que a nossa fé é desse jeito, quando ela é sem obras. Ela é uma fé morta. Ela está lá, bonita. Você é capaz de abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e defender sua fé inteira. Mas ela não vira nada. E Abraão foi chamado amigo de Deus primeiro porque ele obedeceu quando Deus falou, sai desse lugar e vai para outro, que eu vou te mostrar e você não sabe. Deus não mandou um portfólio assim bonito, Deus não mostrou slide, olha para onde que eu vou te levar. Deus não fez assinar um contrato na frente. Deus falou, vai? Para onde? Não sei, vou te mostrar depois. Agora você vai indo aí. Depois, Abraão foi chamado de amigo de Deus, não só por causa disso, mas porque quando Deus se interpôs e passou como fogo na frente, no meio dos animais, e ele jurou por si mesmo que ele daria a bênção de prosperidade e a bênção da posteridade para Abraão. A Bíblia fala que Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça, porque Deus passou ali e selou com a sua palavra. E em terceiro lugar, porque quando ele recebe a promessa, Deus fala, agora você vai me entregar a tua promessa, você vai sacrificar o teu filho. Abraão foi, sacrificou o filho. Foi chamado amigo de Deus.
Ah, você pode abrir em Hebreus e falar para mim que Abraão tinha certeza de que Deus poderia ressuscitar Isaac e tal, porque era promessa do Senhor. Tudo bem. Você está falando isso agora porque você já leu Hebreus e porque você está vivendo muitos mil anos depois de Abraão. É mais tranquilo falar assim. Eu não sei se eu teria a mesma convicção dele, e talvez você não. Mas naquele momento, Deus está falando assim, ó, aquilo que é o mais precioso seu, sacrifica para mim. Aquilo pelo que você vem pedindo durante décadas. Lembre-se de que o filho vem com 100 anos. São décadas pedindo a Deus um filho. Entrega para mim agora. E Abrão obedeceu. E porque Abrão obedeceu, foi chamado amigo de Deus. Então, na verdade, a nossa obediência é, antes de tudo, a manifestação da fé. Eu creio nas palavras do Senhor quando Ele diz que Ele tem vida em abundância para mim. Eu creio nas palavras do Senhor quando Ele diz que a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. Eu creio na palavra do Senhor quando diz em Romanos 8 que tudo o que Deus preparou é para o nosso bem. Então, porque eu creio nessas coisas, eu posso obedecer ao Senhor mesmo quando é difícil para mim. A obediência é sempre o resultado da fé. A obediência vem porque eu creio na fidelidade daquele que fez as promessas. E aí eu posso então atender. E é pela obediência que a fé se comprova. Saul não teve essa fé. Saul resolveu sacrificar porque ele estava desesperado porque Samuel não chegava. Numa segunda oportunidade era para matar os amalequitas e inclusive os animais, e ele guardou os animais, reteve vivos. Disse a Samuel que era para sacrificar ao Senhor. Você conhece a Bíblia? Qual foi a resposta de Samuel? E por acaso Deus tem tanto prazer em sacrifício quanto em obediência? Nossas mãos levantadas são muito bonitas para Deus. Deus ama quando estamos ajoelhados e de mãos erguidas. Deus ama quando cantamos para Ele, eu te amo, ó Deus. Mas Ele ama muito mais quando a gente obedece ao que Ele mandou fazer. Porque Ele diz que a amizade dEle está oferecida por meio dessa obediência. A obediência a Deus não é penosa. A obediência a Deus é um privilégio. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Eu estava contando, Mauro não vai acreditar nessa história, mas Quinto estava contando que quando eu era pivete da idade do Levi, assim, né? E estava jogando lá na quadra, não sei aonde, lá no Sampaio Moreira. E meu pai resolveu enfiar uma bola em diagonal, assim, lá no canto da área. Naquela época o goleiro não podia sair da área, né? Que era uma boa vantagem. E eu era muito pequeno e muito lento. E eu já comecei a xingar meu pai, assim que ele partiu o passe, né? Aí ele falou, vai até essa bola aí. Aí eu fui correndo lá e não sei por que eu alcancei a bola, porque eu nem esperava que eu alcançasse a bola. E o goleiro não podia sair da área e deu certo, a bola entrou. Aí ele, em vez de ele comemorar o gol, ele falou, tá vendo? Por que você não faz o que eu tô falando? Vocês conhecem. Era a forma de comemorar, assim. Mas o fato, e essa parte eu não contei, eu tinha esquecido, lembrei depois. O fato é que, um ano depois, a gente estava jogando na quadra lá em Atibaia. A jogada foi igual. E quando saiu o passe, eu não pensei duas vezes. Eu já fui na frente, fiz até um gol mais bonito. Porque eu já sabia que era capaz de fazer aquilo. Primeira vez que Deus pede para a gente obedecer, a gente geme muito. Mas depois que a gente aprende a obediência, e que a gente sabe que Deus não pede algo além do limite, fica bom, sabe? Você faz mais gol na vida. Fica bom mesmo. Né? Então Jesus havia chamado os discípulos, né? E chamou os discípulos de amigos e passou a tratá-los como amigos, mas agora estava esperando o retorno. E então ele gostaria que, assim como ele obedeceu ao Pai, e por isso o Pai o honrou, nós
possamos obedecer a Ele, atender a sua voz e fazer o que Ele diz nesse livro. Hoje eu não estou falando sobre a sua participação na igreja, porque talvez você esteja pensando que eu esteja caminhando pessoal. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um tempo em que nós vivemos, de relativização, em que já nem os crentes sabem mais o que deve fazer, como é que deve se comportar nos relacionamentos, como é que deve curtir a sua sexta-feira à noite. Você sabe do que eu estou falando. Os crentes nem sabem mais do que a Bíblia diz. E às vezes não se importam, porque eles sabem que eles podem chegar no domingo e levantar as mãos a Deus e está tudo certo. Só que não está tudo certo. Jesus falou, se você quiser ser meu amigo, faz o que eu estou dizendo. Faça o que eu estou falando. Eu queria que você fosse comigo a Lucas, capítulo 8. Eu fiquei escandalizadíssimo. Postei lá no grupo da igreja a pregação do Francis Chan, vocês podem ver. Agora, a essa altura do campeonato, eu estou fazendo plágio lascado assim mesmo, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que ele diz ali, e depois você pode ficar assistindo a pregação, se você tiver 51 minutos e alguma coisa para ficar vendo ali, se você tiver uma insônia, alguma coisa desse jeito, tá bom? Antes de você orar o Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, veja e depois durma. Mas o Lucas 8, versículo 4, fala da parábola do semeador. Eu poderia ler a parábola, mas você vai dormir. E você sabe a parábola, então me ajude a contar. O semeador estava andando para lá e começou a jogar sementes. A primeira parte cai onde? Vamos lá, rapidinho. Cai na beira do caminho, o que acontece? As aves comem. A segunda parte cai na terra. Mas era uma terra seca. Muita pedra ali e tal, e aí então não germinou. A terceira parte cai entre os espinhos. E os espinhos já estavam ali há mais tempo, pegavam os nutrientes do solo, não sobrou nada para ela. A quarta parte cai numa terra boa e frutifica, né? Frutifica bastante. Agora, o interessante é que você pode ver, depois, se você quiser, vai conferir, eu fui também. Se você ler a passagem paralela em Mateus e em Marcos, e mesmo nessa aqui de Lucas, você pode reparar aí na sua Bíblia que depois do versículo 8, não fala que Jesus continuou pregando. O texto não diz que Jesus está fazendo um grande sermão e no meio do sermão ele inseriu essa parábola. O texto me conta outra coisa. Ele está me contando que muita gente foi de todas as cidades para ver Jesus. Você pode imaginar pessoas viajando horas para chegar ali. Agora nós vamos ouvir alguém que fala bonito. Então, é assim, o semeador jogou a semente, caiu na beira do caminho, jogou na pedra, não tinha umidade, a outra parte caiu no meio dos espinhos, sufocaram, a quarta parte caiu na boa terra e frutificou. Até logo. Mas foi isso que a gente veio ouvir? Mas a gente veio de tão longe, multidões foram lá para ver Jesus falar sobre essas coisas, Jesus entrega uma palavra dessa e vai embora. Mas os discípulos não se contentaram. E eles foram atrás. E eles perguntaram para Jesus, o que significa isso? Do que o senhor está falando? E olha a resposta de Jesus, versículo 10. Olha que resposta escandalosa, Paulinho. Eu nunca tinha observado por esse ângulo também. Eu estava sentado no sofá e foi bom, porque senão eu teria caído. A vós outros, para quem foi que Jesus falou isso? Para aqueles próximos. Não, Jesus não falou isso para a multidão. Jesus falou isso para os próximos. A vós outros é dado conhecer os mistérios de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas. Para quê? Para que vendo, não vejam. E ouvindo, não entendam. Não é incrível isso, Esther? É chocante. Jesus viu aquela multidão toda e Jesus soltou uma parábola para ninguém entender. Não era para eles entenderem. Porque no meio daquela multidão toda, ele sabia que tinha a beira do caminho. Ele sabia que no meio daquele monte de gente tinha coração que era igual solo com pedra, que não ia dar nada lá. Ele sabia que no meio daquele monte de gente
tinha pessoas cercadas de espinhos por todos os lados, e que esses espinhos estavam tomando muito da sua alma, do seu tempo, e elas não teriam disposição para fazer o que Jesus estava falando. Mas tinha um grupo pequeno que foi atrás de Jesus. O que o senhor quer dizer com isso? Para vocês eu conto. Para vocês eu vou contar, para eles não. Isso é incrível, porque a gente pode estar frequentando igreja, a gente pode ir para uma igreja que tem 1.500 membros, 2.000 membros, 5.000 membros, 1 milhão de pessoas, e pode ser tudo solo infértil. E Jesus não estava preocupado com a multidão. Quem se preocupa com a multidão somos nós. Nós que queremos aumentar e crescer e tudo. Jesus não está muito preocupado com a multidão. Jesus está preocupado com um pouco de terra que desse bastante fruto. Um pouquinho de terra que dê muito fruto vale muito mais do que multidões que fiquem apenas de mão levantada, mas com a vida torta. Vocês querem ser meus amigos? Façam o que eu estou falando. Foi essa parcela de gente que chegou ali. Você conhece, porque Jesus explica, né? Aquele pessoal, a semente que caiu sobre a pedra, são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria. Tem gente que não recebe. No meio da igreja mesmo, às vezes tem gente que vem visitar, que não conhece, que tem curiosidade de ouvir uma palavra numa igreja e falar, muito legal, falou bonito, a música tal, legal, mas vou embora, não é para mim. Eu tenho alguns alunos que vêm aqui que são ateus. Ateus mesmo. Por que você vem? Porque tem um negócio legal aí na sua igreja, eu gosto de ir lá. Mas Deus não existe. Eu falei, então, mas esse negócio legal que você está sentindo é diferente, né? Mas Deus não existe. Então tá bom. Beira do caminho. Mas nunca vai poder chegar diante de Jesus e falar, eu nunca me falar do Senhor. Quando descobrir que é verdade. A pena é quando descobrir vai ser tarde demais. Espero que não, que o Senhor ainda pode mover o coração da pessoa. Mas se não mover, esse é o destino da pessoa. Não posso fazer nada. E tem gente que é assim, que recebe a palavra com alegria, mas ou não teve estudo suficiente, ou é muito novo, e as pressões, os problemas da família, as dificuldades do dia a dia, enfim, a pressão dos amigos e tudo mais é tão forte, que a pessoa não suporta e fala, não, isso aqui não é para mim, eu não aguento. Mas não me parece que seja esse o caso na maioria das igrejas. Infelizmente, eu posso estar analisando errado, mas o que eu mais vejo na igreja é muita gente que é como espinhos. Porque Jesus fala no versículo 14 que os espinhos aqui são uma metáfora para os cuidados, para as riquezas, para os deleites da vida. Nós somos pessoas tão preocupadas com o nosso conforto, com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar, com a nossa tranquilidade, com a nossa, entre aspas, qualidade de vida. Nós buscamos tanto essas coisas que não há espaço em nós para a semente, para a palavra de Deus crescer e dar o fruto. Não diz que não dá fruto. Olha o versículo 14. Jesus não diz que essas pessoas não dão fruto. Elas dão fruto. Versículo 14 fala que elas têm frutos, só que são frutos que nunca amadurecem. Fruto bom mesmo vem de terra boa. Ah, mas um dia eu fui evangelizar, mas um dia você foi, mas nos outros onde você estava, meu querido? Mas um dia Deus tocou meu coração, tá, mas e nos outros? Então, quando Jesus fala para mim assim, Fábio, você tem que entender que eu não tenho nada no mundo. Você está em João ainda? Não, você está em Lucas, mas deixa o dedinho aqui, deixa eu ler um versículo para você. Eu estava folheando hoje João e esse versículo gritou diante dos meus olhos. Isso é uma sinestesia, tá? A Regiane explica depois, se você quiser saber. Mas lá no versículo 14, desculpa, no capítulo 14, (14:30), olha o que Jesus falou. Eu não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo. Quem que é o príncipe do mundo? É o diabo. O príncipe do mundo é o diabo.
e ele nada tem em mim. Quanto do diabo há em Jesus? Zero. Agora, o diabo é o príncipe do cosmos, do mundo. Jesus permitiu que por um tempo ele detenha o controle das ideologias, dos pensamentos, dos comportamentos humanos. Durante um tempo, o Senhor tem permitido que ele seja o príncipe, que ele tenha esse poder, mas ele nada tem em mim. Aí, quando o Senhor fala que nós devemos ser santos como ele é santo, eu falo, bom, mas não precisa ser tão radical assim. Me mostra a passagem que Jesus falou que não tem que ser. Me mostre um versículo, eu não falo nunca mais isso aqui nesse púlpito. Me mostre, por favor, porque eu já li a Bíblia 25 vezes e não encontrei esse versículo. Mas Jesus falou assim, se vocês quiserem ser meus amigos, façam o que eu estou dizendo. Façam o que eu estou dizendo. Mas Jesus é tão legal. Mas Jesus não perguntou se é legal. Jesus falou, faça o que eu estou falando. Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, para não expor a pessoa, isso não faz o menor sentido. Não precisa fazer sentido. Faça o que Jesus está falando. Faça o que Jesus está falando. Foi essa parcela que se aproximou de Jesus e ela foi esclarecida. E olha, os segredos do reino pertencem aos amigos do Senhor. Os segredos do reino de Deus são dos amigos de Jesus. Há um conhecimento de Deus que é muito maior do que esse que a gente imagina. E esse conhecimento, eu falava isso aqui na quinta-feira, só pode ser alcançado pela submissão irrestrita e integral a Deus. Estou lembrando agora das palavras de Samuel de novo. Tem tanto prazer o Senhor em sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Deus ama a adoração. Nós cantamos aqui, essa é uma igreja que gosta de adorar. Nós gostamos de adorar, nós sabemos o valor da adoração. Jesus estava aqui desde a primeira nota. A presença de Deus é evidente. E Deus ama quando nós o adoramos, mas Ele ama muito mais quando nós lhe obedecemos. Essa parábola do semeador já virou texto até de sermão da literatura, né? A gente estuda lá no colégio o padre Antônio Vieira, né, do Barroco, e ele pregou um sermão muito famoso, chamado Sermão da Sexagésima, em que ele pega essa parábola e ele expõe para dizer que a culpa não era do solo, a culpa pelo insucesso da pregação era dos pregadores, porque ele achava que os pregadores seguiam um estilo ou outro, e era um debate mais ou menos de estilo barroco de entregar a palavra. Mas não foi nada disso que Jesus falou. Jesus não falou que a culpa é do pregador, não. A culpa é do solo. O pregador jogou para todo mundo a semente igual. Cabe a cada solo entender como é que vai receber essa palavra. Agora, você pensa na igreja de Atos. A gente podia ficar folheando o livro de Atos rapidamente assim, mas você, vamos lá, no capítulo 2 de Atos, você tem o derramamento do Espírito Santo, né? E logo começam as pregações de Pedro e milhares de pessoas se convertendo. Depois você vê Pedro e João curando aquele paralítico na porta do templo. Depois você vê Ananias e Safira tentando enganar o Espírito Santo e colhendo a consequência da sua mentira. Deus mesmo que exerceu a sentença, não mandou ninguém exercer, ele mesmo veio com a intervenção. Depois você vê Estevão, Filipe, milagres, né? Filipe o etíope, não é esse? Vai lá para a estrada. Estevão vendo o Senhor assentado à direita e os anjos adorando a ele. Nós vemos Paulo caindo do cavalo com o Senhor o chamando. Coisas incríveis acontecendo, demônios saindo, pessoas sendo libertas, tudo acontecendo. Foi essa igreja que Jesus falou assim, as portas do inferno não vão prevalecer.
Quantas vezes os homens tentaram conter o mover de Deus em Atos e não conseguiram, porque você tinha ali uma igreja que era fiel e obediente ao Senhor. Uma categoria de amor que nós não encontramos hoje, ao ponto de eles repartirem as coisas entre si como se fossem: a minha camiseta é sua, o seu relógio é meu, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Nós nunca atingimos isso, e nem sei se um dia atingiremos de novo esse nível de amor que Jesus tinha dito. Quem foi capaz de conter o crescimento da igreja naquele século? As pessoas falavam: aqueles que estão perturbando o mundo chegaram aqui também. O que a gente vai fazer com eles? Estava lastrando como se fosse uma epidemia. Como? Como? Mas essas pessoas eram obedientes ao Senhor. Eles tinham tanto amor, talvez porque tivessem convivido com Jesus e tivessem visto face a face o Senhor dos senhores. Talvez por isso. Mas eles tinham algo dentro deles tão forte. Eles falavam: vale a pena qualquer coisa. Vale a pena qualquer coisa. Eu tenho chamado vocês de amigos. Tudo o que eu recebi do meu pai eu dei a conhecer. Agora, do jeito que obedeci ao meu pai, se vocês querem ser meus amigos mesmo, obedeçam a mim. Aí o Francisco fez uma pergunta interessante. Se Jesus fosse o pastor da sua igreja, você estaria nela? Ele pergunta mais engraçado: se o apóstolo Paulo fosse o líder dos jovens, melhor não, né? Paulo não, vai ficar pesado. E sabe, porque a gente sabe disso, né? A gente fica muito preocupado com quais estratégias vão manter as pessoas dentro da igreja. A gente fica medindo palavras. Vê onde foi que Jesus mediu palavras aí. Lê o livro de João, que tem muitos diálogos de Jesus com as pessoas. Onde foi que Jesus ficou medindo palavras? Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. O que é isso do que nós estamos falando? Que parábola é essa, Jesus? Então, parábola é para eles não entenderem. Agora, para vocês, eu conto. É incrível, é incrível. E nós ficamos preocupados para não ferir muito os ouvintes. A gente espera que as pessoas voltem aqui na semana que vem. Que as pessoas estejam aqui conosco. Mas, de acordo com a parábola do semeador, só 25% persistiram e frutificaram de uma totalidade de ouvintes. Então, não trazendo para a realidade nossa, não quero que ninguém se sinta de qualquer forma tocado, porque o que Deus falou comigo, para mim Fábio, seja meu amigo, faça o que eu estou te falando. Essa é a palavra que Deus me deu, que eu estou compartilhando com vocês. Mas ontem eu falava com o Fernando, ele me apresentava algumas sugestões, que tem todas elas um fundamento racional, que eu falei para ele, até concordo. Mas qual foi a minha resposta para você? Eu preciso ouvir o que Deus está falando. Qual é a minha preocupação, Elcio? Eu quero saber o que Deus quer que a gente faça. Quando a gente reúne os pastores aqui, a minha preocupação é: eu quero ouvir, nem que Jesus tenha que me acordar de madrugada e puxar o dedão do pé e falar: vem cá que eu vou conversar com você. Eu acharia muito bom. Porque eu quero que essa igreja seja uma igreja conhecida por sua amizade com Cristo. Se todos nós estivermos pensando em nossa amizade com Jesus, não será penoso. Nada será penoso. Pensa alguma coisa que é penosa para você quando você pensa no trabalho da igreja. Não precisa falar. Pensa uma coisa, não, isso é difícil para mim. Então, pensou, deixa eu te contar um segredo. No momento em que eu falar: Senhor, eu não sei porque você jogou a bola lá naquela ponta, mas eu vou correr lá. O senhor gritou para eu ir lá e correr?
Quando eu alcançar a bola lá e fizer o gol, ele vai falar, tá vendo? Para de discutir comigo e vai logo buscar a bola. Só que Jesus vai falar diferente um pouco. Mas ele vai falar assim, põe em prática o que eu estou te falando. Põe em prática o que eu estou te falando e você vai ver se não vai dar certo. Sabe por quê? Não é porque está escrito num manual técnico de administração de igreja. Não é porque está escrito num livro de testemunhos de servos de Deus. É porque Jesus disse que ele vai abençoar quando a gente obedecer a sua voz. É isso. É isso. Jesus falou, Jesus, você quer que eu abandone isso? Eu vou abandonar. Jesus, você quer que eu pare de andar com aquela galera que me faz mal? Eu vou parar de andar. Jesus, o senhor quer que eu pare de trocar a noite pelo dia, porque eu passo a noite jogando? Eu vou parar. O senhor está pedindo, eu vou fazer. Eu não estou entendendo nada. Eu não gosto disso. Jesus, o senhor quer que eu estude matemática para o prova de amanhã? Eu detesto matemática, mas o senhor está pedindo, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque o senhor está pedindo. E você vai ver se ele não vai honrar a palavra dele. Ele vai honrar a palavra dele, porque você é um amigo dele e faz o que ele está dizendo. Eu queria terminar com Provérbios, capítulo 2. Tem um hino lindíssimo, mas se eu começar a cantar aqui, o Ed vai chorar rios. Mas a gente esqueceu de... Porque depois o computador quebrou, perdemos todas as letras dos hinos. Mas o hino diz no seu refrão assim. Ó, vou falar aqui, vai começar a cantar lá. Você quer ver como é que é? Vai o tenor e o contralto ali, ó. Já quer? Fala assim, ó. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O fiel não fica discutindo. Me mostra a primeira foto daí que o senhor vai me dar aí para ver se vale a pena mesmo esse negócio que está falando. O fiel não fica discutindo. Eu quero ver o contrato assinado e registrar no cartório para saber que foi o senhor mesmo que mandou fazer. O fiel obedece. Ele não obedece aquilo que ele quiser. Obedece ao que Cristo mandar. Cristo manda, a gente obedece. Acabou. O que o senhor mandou fazer? Mandou você bater na porta do vizinho? Vai lá e bata. Mandou você vir para uma reunião de oração eventual, hipoteticamente? Venha. Ah, mas é na única folga que eu tenho durante a semana. Paciência, Jesus pediu, venha. Vai ser bom. Se Jesus está mandando, vai ser bom para você. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele diz para você, então faça. É ele que está falando, não sou eu. Aleluia. Provérbios 2. Eu li esse texto na quinta-feira. Eu fui tão impactado essa semana com esse texto, e eu estou jogando aqui fogo mesmo, tá? É aquele negócio lá, Kelly, que está continuando. E o Elcio leu esse texto essa semana, foi tão bom quando a gente vê a confirmação de Deus naquilo que a gente está fazendo. É isso mesmo. Filho meu, olha só, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu quero conhecer mais do Senhor? Então, esse é o resultado final. De onde que vem esse resultado? De aceitar as palavras e pôr em prática os mandamentos do Senhor. Aceitar as palavras significa parar de discutir com Deus, que a gente fica arrazoando, discutindo, né? Mas o senhor está falando isso aqui, mas e aquilo, mas eu estou cansado disso, mas passou muito tempo, já passou, e cadê a tua promessa? A gente fica discutindo com Deus e fica dialogando para ver se a gente convence a Deus de que tem que ser do nosso jeito e não do jeito dele. Mas ele está falando assim, não quero saber. Se você colocar em prática, se você se desarmar, se você abrir o seu coração para colocar em prática a minha palavra, então você vai entender depois. Estou te lançando a bola lá na frente. Corre atrás dela que você vai descobrir depois por que eu te mandei lá a bola. Mas você vai ter que correr. Com Deus é assim. Nas nossas relações pessoais não pode ser assim. Você vai
comprar um automóvel de alguém, você já precisa ir com ele até o tabelionato, não sei o quê, e passar o documento na sua frente, não é assim? Tudo é assim. Estou tentando quitar minha casa lá, o banco está pedindo 1.200 documentos, uma listinha. Tudo é assim. É com Deus, ele fala, não basta a minha palavra, não? Basta. Basta, senhor. O senhor está mandando, eu não vou discutir, eu vou fazer. O senhor está mandando, eu não vou mais discutir. Quando nós começamos a conhecer profundamente uma pessoa, estamos começando a caminhar no plano da amizade. E por isso eu queria terminar com o Salmo 25:14, não precisa abrir, que fala assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que esta seja uma igreja que aprenda a temer o Senhor. Que no seu dia a dia você saiba discernir entre o que é certo e o que é errado. O Trovão falava comigo ontem, eu não vou nem saber repetir as palavras, mas estava dizendo que hoje não precisa mais ter discernimento, nada, que é tudo a mesma coisa, que está tudo certo, que não existe mais as coisas de Deus, as coisas de lá, que é tudo igual. E tem crente falando e colocando isso na mídia. Mas Jesus está falando, vocês querem ser meus amigos? Faça o que eu estou falando. O que Jesus está falando não é o que esse profeta aqui fala. Não é o que qualquer profeta fala. O que Jesus está falando e a que Jesus se referia era isso aqui, ó. Esse livro. Esse livro. O que Jesus disse aqui? O que Jesus disse nesse livro? Eu não entendo, eu não concordo, eu não gosto, mas eu vou pôr em prática porque eu quero ser teu amigo. Vai me custar. Vai. Mas você vai ganhar a amizade do Senhor. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi aberta aqui. Como é difícil trazer uma palavra assim, Senhor, mas eu reconheço como ela foi importante para mim nessa semana. Quando o Senhor começou a falar comigo no meu quarto e foi me acompanhando, dizendo: Fábio, você será meu amigo se você fizer o que eu estou te mandando. Como me fez bem, Senhor, para me dirigir em pequenas decisões do dia a dia, para me dirigir na forma como falar com os meus colegas lá no Mackenzie, para me dirigir na forma como me comportar na minha casa, para me dirigir na forma como conduzir um automóvel na rua. Senhor, como foi bom ouvir a tua palavra. E o Senhor dizendo: você será meu amigo se você fizer o que eu te mando. Senhor, derrama essa graça sobre nós, esse desprendimento no nosso coração, para que nós possamos de fato, nos colocar diante do Senhor e reconhecer, Pai, que nada nesse mundo importa mais do que a tua companhia, do que a tua amizade, do que a tua direção, do que a tua intimidade. O Senhor está se preparando para vir nos buscar. O Senhor está preparando um lugar para nos buscar e para nos levar para morar com o Senhor. O Senhor quer encontrar uma noiva receptiva, santificada. Senhor, nós queremos essa noiva, preparada com atos de justiça, de santidade, de consagração para o Senhor. Venha agora, Senhor, e toque os corações aqui diante de mim. As pessoas todas, Senhor, que vieram de longe para ouvir essa palavra, que saiam daqui alimentados e abençoados. E que aqui só tenha solo bom, somente solo bom, que receba a tua palavra. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe esta igreja. Não tem importância, Pai. Não tem importância se aqui não tem uma multidão, mas que haja aqui pessoas fiéis ao Senhor. O fiel que obedece ao que Cristo manda. Que seja assim nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé, eu queria cantar um louvor, não sei muito bem o que ainda.